Consolidação das leis do trabalho. Paramos no artigo 655. Os presidentes e os presidentes substitutos tomarão posse do cargo perante o presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição. Parágrafo 1. Nos estados em que não houver sede de tribunais, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal de Apelação, que remeterá o respectivo termo ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do empossado. Parágrafo 2. Nos territórios, a posse dar-se-á perante a juiz de direito da capital, que procederá na forma prevista no parágrafo 1. Artigo 656. O juiz do trabalho substituto, sempre que não estiver substituindo o juiz presidente da junta, poderá ser designado para atuar nas juntas de conciliação e julgamento. Parágrafo 1. Para o fim mencionado no caput deste artigo, o território da região poderá ser dividido em zonas, compreendendo a jurisdição de uma ou mais juntas a juízo do Tribunal Regional do Trabalho respectivo. Parágrafo 2. A designação referida no caput deste artigo será de atribuição do juiz-presidente do Tribunal Regional do Trabalho ou, não havendo disposição regimental específica, de que este indicar. Parágrafo 3. Os juízes do trabalho substitutos, quando designados ou estiverem substituindo os juízes presidentes de juntas, perceberão os vencimentos destes. Parágrafo 4. O juiz presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ou não havendo disposição regimental específica que este indicar, fará a lotação e a movimentação dos juízes substitutos entre as diferentes zonas da região, na hipótese de terem sido criadas na forma do parágrafo 1 deste artigo. Artigo 657. Os presidentes da junta e os presidentes substitutos perceberão os vencimentos fixados em lei. Artigo 658. São deveres precípios dos presidentes das juntas, além dos que decorram do exercício de sua função: a linha A, manter perfeita conduta pública e privada. A linha B, abster-se de atender às solicitações ou recomendações A linha B, abster-se de atender às solicitações ou recomendações relativamente aos feitos que hajam sido ou tenham de ser submetidos à sua apreciação. A linha C, residir dentro dos limites de sua jurisdição, não podendo ausentar-se sem licença do presidente do Tribunal Regional. A linha D. Despachar e praticar todos os atos decorrentes de suas funções dentro dos prazos estabelecidos, sujeitando-se ao desconto correspondente a 1 dia de vencimento para cada dia de retardamento. Artigo 659. Competem privativamente aos presidentes das juntas, além das que lhes forem conferidas neste título e das decorrentes de seu cargo, as seguintes atribuições. Inciso 1. Presidir as audiências das juntas. Inciso 2. Executar as suas próprias decisões, as proferidas pela junta e aquelas cuja execução lhes for deprecada. Inciso 3. Dar posse aos vogais nomeados para a junta, ao secretário e aos demais funcionários da secretaria. Inciso 4. Convocar os suplentes dos vogais no impedimento destes. Inciso 5. Representar ao presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição, no caso de falta de qualquer vogal, a 3 reuniões consecutivas, sem motivo justificado, para os fins do artigo 727. Inciso 6. Despachar os recursos interpostos pelas partes, fundamentando a decisão recorrida antes da remessa ao Tribunal Regional ou submetendo-os à decisão da Junta, no caso do artigo 894. Inciso 7. Assinar as folhas de pagamento dos membros e funcionários da Junta. Inciso 8. Apresentar ao presidente do Tribunal Regional, até 15 de fevereiro de cada ano, o relatório dos trabalhos do ano anterior. Inciso 9. Conceder medida liminar até a decisão final do processo em reclamações trabalhistas que visem a tornar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do artigo 469 desta consolidação. Inciso 10. Conceder medida liminar até a decisão final do processo
em reclamações trabalhistas que visem reintegrar no emprego dirigente sindical afastado, suspenso ou dispensado pelo empregador. Seção 4. Dos vogais das juntas. Artigo 660. Os vogais das juntas são designados pelo presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição. Artigo 661. Para o exercício da função de vogal da junta ou suplente deste, são exigidos os seguintes requisitos. A linha A, ser brasileiro. A linha B, ter reconhecida idoneidade moral. A linha C, ser maior de 25 anos e ter menos de 70 anos. A linha D, estar no gozo dos direitos civis e políticos. A linha E, estar quite com o serviço militar. A linha F, contar com mais de 2 anos de efetivo exercício na profissão e ser sindicalizado. Parágrafo único. A prova da qualidade profissional a que se refere a linha F deste artigo é feita mediante declaração do respectivo sindicato. Artigo 662. A escolha dos vogais das juntas e seus suplentes far-se-á dentre os nomes constantes das listas que, para esse efeito, forem encaminhadas pelas associações sindicais de primeiro grau ao presidente do Tribunal Regional. Parágrafo 1. Para esse fim, cada sindicato de empregadores e de empregados com base territorial extensiva à área de jurisdição da junta, no todo ou em parte, procederá, na ocasião determinada pelo presidente do Tribunal Regional, à escolha de 3 nomes que comporão a lista, aplicando-se à eleição o disposto no artigo 524 e seus parágrafos 1 a 3. Parágrafo 2. Recebidas as listas pelo presidente do Tribunal Regional, designará este, dentro de 5 dias, os nomes dos vogais e dos respectivos suplentes, expedindo para cada um deles um título, mediante a apresentação do qual será empossado. Parágrafo 3. Dentro de 15 dias, contados da data da posse, pode ser contestada a investidura do vogal ou do suplente por qualquer interessado, sem efeito suspensivo, por meio de representação escrita, dirigida ao presidente do Tribunal Regional. Parágrafo 4. Recebida a contestação, o presidente do tribunal designará imediatamente relator, o qual, se houver necessidade de ouvir testemunhas ou de proceder a quaisquer diligências, providenciará para que tudo se realize com a maior brevidade, submetendo, por fim, a contestação ao parecer do tribunal na primeira sessão. Parágrafo 5. Se o tribunal julgar procedente a contestação, o presidente providenciará a designação de novo vogal ou suplente. Parágrafo 6. Em falta de indicação pelos sindicatos de nomes para representantes das respectivas categorias profissionais e econômicas nas juntas de conciliação e julgamento, ou nas localidades onde não existirem sindicatos, serão esses representantes livremente designados pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, observados os requisitos exigidos para o exercício da função. Artigo 663. A investidura dos vogais das juntas e seus suplentes é de 3 anos, podendo, entretanto, ser dispensado, a pedido, aquele que tiver servido sem interrupção durante metade desse período. Parágrafo 1. Na hipótese da dispensa do vogal a que alude este artigo, assim como nos casos de impedimento, morte ou renúncia, sua substituição far-se-á pelo suplente mediante convocação do presidente da junta. Parágrafo 2. Na falta do suplente por impedimento, morte ou renúncia, serão designados novo vogal e o respectivo suplente, dentre os nomes constantes das listas a que se refere o artigo 662, servindo os designados até o fim do período. Artigo 664. Os vogais das juntas e seus suplentes tomam posse perante o presidente da junta em que tem de funcionar. Artigo 665. Enquanto durar sua investidura, gozam os vogais das juntas e seus suplentes das prerrogativas asseguradas aos jurados. Artigo 666. Por audiência que comparecem até o máximo de 20 por mês, os vogais das juntas e seus suplentes perceberão a gratificação fixada em lei. Artigo 667. São prerrogativas dos vogais das juntas, além das referidas no artigo 665, a linha A, tomar parte nas reuniões do tribunal a que pertençam. A linha B, aconselhar as partes à conciliação. A linha C,
votar no julgamento dos feitos e nas matérias de ordem interna do tribunal submetidas às suas deliberações. A linha D. Pedir vista dos processos pelo prazo de 24 horas. A linha E. Formular, por intermédio do presidente, aos litigantes, testemunhas e peritos as perguntas que quiserem fazer para esclarecimento do caso. Capítulo 3. Dos juízos de direito. Artigo 668. Nas localidades não compreendidas na jurisdição das juntas de conciliação e julgamento, os juízos de direito são os órgãos de administração da Justiça do Trabalho, com a jurisdição que lhes for determinada pela Lei de Organização Judiciária Local. Artigo 669. A competência dos juízes de direito, quando investidos na administração da Justiça do Trabalho, é a mesma das juntas de conciliação e julgamento na forma da seção 2 do capítulo 2. Parágrafo 1. Nas localidades onde houver mais de um juízo de direito, a competência é determinada entre os juízes do cível, por distribuição ou pela divisão judiciária local, na conformidade da lei de organização respectiva. Parágrafo 2. Quando o critério de competência da lei de organização judiciária for diverso do previsto no parágrafo anterior, será competente o juiz do cível mais antigo. Capítulo 4. Dos Tribunais Regionais do Trabalho. Seção 1. Da composição e do funcionamento. Artigo 670. Os tribunais regionais das primeiras e segunda regiões compor-se-ão de 11 juízes togados vitalícios e de 6 juízes classistas temporários. Os da terceira e quarta regiões, de 8 juízes togados vitalícios e de 4 classistas temporários. Os da quinta e sexta regiões, de 7 juízes togados vitalícios e de 2 classistas temporários. Os da sétima e oitava regiões, de 6 juízes togados vitalícios e de 2 classistas temporários, todos nomeados pelo Presidente da República. Parágrafo 1. Há um primeiro suplente e um segundo suplente para o presidente e um suplente para cada vogal. Parágrafo 2. Nos tribunais regionais constituídos de 6 ou mais juízes togados e menos de 11, um deles será escolhido dentre advogados, um dentre membros do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho e os demais dentre juízes do trabalho, presidente de junta da respectiva região, na forma prevista no parágrafo anterior. Parágrafo 4. Os juízes classistas referidos neste artigo representarão paritariamente empregadores e empregados. Parágrafo 5. Haverá um suplente para cada juiz classista. Parágrafo 6. Os tribunais regionais no respectivo regimento interno disporão sobre a substituição de seus juízes, observados na convocação de juízes inferiores os critérios de livre escolha e antiguidade alternadamente. Parágrafo 7. Dentre os seus juízes togados, os tribunais regionais elegerão os respectivos presidente e vice-presidente, assim como os presidentes de turmas onde as houver. Parágrafo 8. Os tribunais regionais da primeira e segunda regiões dividir-se-ão em turmas, facultada essa divisão aos constituídos de pelo menos 12 juízes. Cada turma se comporá de 3 juízes togados e 2 classistas, um representante dos empregados e outro dos empregadores. Artigo 671. Para os trabalhos dos tribunais regionais, existe a mesma incompatibilidade prevista no artigo 648, sendo idêntica a forma de sua resolução. Artigo 672. Os tribunais regionais, em sua composição plena, deliberarão com a presença, além do presidente, da metade mais um do número de seus juízes, dos quais, no mínimo, um representante dos empregados e outro dos empregadores. Parágrafo 1. As turmas somente poderão deliberar presentes pelo menos 3 dos seus juízes, entre eles os 2 classistas. Para a integração desse quórum, poderá o presidente da turma convocar juízes de outra da classe a que pertencer o ausente ou impedido. Parágrafo 2. Nos tribunais regionais, as decisões tomar-se-ão pelo voto da maioria dos juízes presentes, ressalvada no tribunal pleno a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público,
Artigo 111 da Constituição. Parágrafo 3. O presidente do Tribunal Regional, excetuada a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público, somente terá voto de desempate. Nas sessões administrativas, o presidente votará com os demais juízes, cabendo-lhe ainda o voto de qualidade. Parágrafo 4. No julgamento de recursos contra a decisão ou despacho do presidente, do vice-presidente ou do relator, ocorrendo empate, prevalecerá a decisão ou despacho recorrido. Artigo 673. A ordem das sessões dos tribunais regionais será estabelecida no respectivo regimento interno. Seção 2. Da jurisdição e competência. Artigo 674. Para efeito da jurisdição dos tribunais regionais, o território nacional é dividido nas 8 regiões seguintes. Primeira região: estados da Guanabara, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Lembrando que isso aqui foi dado na redação número 5839 de 72, então por isso que está estado da Guanabara, mas eu acho que é o... Eu nem lembro qual é esse estado aí, mas acho que é Rio também, sei lá, mas enfim. Essa parte aqui é bem antiga, tá, da lei. Mas, segunda região, estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Terceira região, estados de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Quarta região, estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quinta região, estados da Bahia e Sergipe. Sexta região, estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Sétima região, estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Oitava região, estados do Amazonas, Pará, Acre e territórios federais do Amapá, Rondônia e Roraima. Parágrafo único. Os tribunais têm sede nas cidades Rio de Janeiro, primeira região, São Paulo, segunda região, Belo Horizonte, terceira região, Porto Alegre, quarta região, Salvador, quinta região, Recife, sexta região, Fortaleza, sétima região e Belém, oitava região. Artigo 675, revogado. 676. O número de regiões, a jurisdição e a categoria dos tribunais regionais estabelecidos nos artigos anteriores somente podem ser alterados pelo Presidente da República. Artigo 677. A competência dos tribunais regionais determina-se pela forma indicada no artigo 651 e seus parágrafos, e, nos casos de dissídio coletivo, pelo local onde este ocorrer. Artigo 678. Aos tribunais regionais, quando divididos em turmas, compete: inciso 1. Ao Tribunal Pleno, especialmente, a linha A. Processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos. A linha B. Processar e julgar originariamente, número 1. As revisões de sentenças normativas. Número 2. A extensão das decisões proferidas em dissídios coletivos. Número 3. Os mandados de segurança. Número 4. As impugnações à investidura de vogais e seus suplentes nas juntas de conciliação e julgamento. A linha C. Processar e julgar em última instância. Número 1. Os recursos das multas impostas pelas turmas. Número 2. As ações rescisórias das decisões das juntas de conciliação e julgamento dos juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, das turmas e de seus próprios acórdãos. Número 3. Os conflitos de jurisdição entre as suas turmas, os juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, as juntas de conciliação e julgamento ou entre aqueles e estas. A linha D. Julgar em única ou última instâncias. Número 1. Os processos e os recursos de natureza administrativa atinentes aos seus serviços auxiliares e respectivos servidores. Número 2. As reclamações contra atos administrativos de seu presidente ou de qualquer de seus membros, assim como juízes de primeira instância e de seus funcionários. Inciso 2. As turmas. A linha A. Julgar os recursos ordinários previstos no artigo 895, a linha A. A linha B. Julgar os agravos de petição e de instrumento, estes de decisões denegatórias de recursos de sua alçada. A linha C. Impor multas e demais penalidades relativas a atos de sua competência jurisdicional e julgar os recursos interpostos das decisões das juntas dos juízes de direito que as impuserem. Parágrafo único. Das decisões das turmas não caberá recurso para o Tribunal Pleno, exceto no caso do item 1, a linha C,
inciso 1, deste artigo. Artigo 679. Aos tribunais regionais, não divididos em turmas, compete o julgamento das matérias a que se refere o artigo anterior, exceto a de que trata o inciso 1 da linha C do item 1, como os conflitos de jurisdição entre turmas. Artigo 680. Compete ainda aos tribunais regionais ou suas turmas, a linha A, determinar às juntas e aos juízes de direito a realização dos atos processuais e diligências necessárias ao julgamento dos feitos sob sua apreciação. A linha B, fiscalizar o cumprimento de suas próprias decisões. A linha C, declarar a nulidade dos atos praticados com infração de suas decisões. A linha D, julgar as suspeições arguidas contra seus membros. A linha E, julgar as exceções de incompetência que lhes forem opostas. A linha F, requisitar às autoridades competentes as diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob apreciação, representando contra aquelas que não atenderem a tais requisições. A linha G, exercer em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, as demais atribuições que decorram de sua jurisdição. Seção 3. Dos presidentes dos tribunais regionais. Artigo 681. Os presidentes e vice-presidentes dos tribunais regionais do trabalho tomarão posse perante os respectivos tribunais. Artigo 682. Competem privativamente aos presidentes dos tribunais regionais, além das que forem conferidas neste e no título e das decorrentes do seu cargo, as seguintes atribuições. Inciso 2. Designar os vogais das juntas e seus suplentes. Inciso 3. Dar posse aos presidentes de juntas e presidentes substitutos, aos vogais e suplentes e funcionários do próprio tribunal e conceder férias e licenças aos mesmos e aos vogais e suplentes das juntas. Inciso 4. Presidir as sessões do tribunal. Inciso 5. Presidir as audiências de conciliação nos dissídios coletivos. Inciso 6. Executar suas próprias decisões e as proferidas pelo tribunal. Inciso 7. Convocar suplentes dos vogais do tribunal nos impedimentos destes. Inciso 8. Representar ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho contra os presidentes e os vogais nos casos previstos no artigo 727 e seu parágrafo único. Inciso 9. Despachar os recursos interpostos pelas partes. Inciso 10. Requisitar às autoridades competentes, nos casos de dissídio coletivo, a força necessária sempre que houver ame e perturbação da ordem. Está escrito ame mesmo. Inciso 11. Exercer correição pelo menos uma vez por ano sobre as juntas ou parcialmente, sempre que se fizer necessário, e solicitá-la, quando julgar conveniente, ao presidente do Tribunal de Apelação relativamente aos juízes de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho. Inciso 12. Distribuir os feitos designando os vogais que os devem relatar. Inciso 13. Designar dentre os funcionários do tribunal e das juntas existentes em uma mesma localidade o que deve exercer a função de distribuidor. Inciso 14. Assinar as folhas de pagamento dos vogais e servidores do tribunal. Parágrafo 1. Na falta ou impedimento do presidente da junta e do substituto da mesma localidade, é facultar ao presidente do Tribunal Regional designar substituto de outra localidade, observada a ordem de antiguidade entre os substitutos desimpedidos. Parágrafo 2. Na falta ou impedimento do juiz classista da junta e do respectivo suplente, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar suplente de outra junta, respeitada a categoria profissional ou econômica do representante e a ordem de antiguidade dos suplentes desimpedidos. Parágrafo 3. Na falta ou impedimento de qualquer juiz representante classista e seu respectivo suplente, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar um dos juízes classistas de junta de conciliação e julgamento para funcionar nas sessões do tribunal, respeitada a categoria profissional ou econômica do representante. Artigo 683. Na falta ou impedimento dos presidentes dos tribunais regionais e como auxiliares destes, sempre que necessário, funcionarão seus substitutos. Parágrafo 1.
Nos casos de férias por 30 dias, licença, morte ou renúncia, a convocação competirá diretamente ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 2. Nos demais casos, mediante convocação do próprio presidente do tribunal ou comunicação do secretário deste, o presidente substituto assumirá imediatamente o exercício ciente o presidente do Tribunal Superior do Trabalho.